Bom, vamos primeiro passar por umas definições, palavras que a gente vai usar. Então, quando eu falar agora banco de dados, a princípio, ou base de dados, a princípio não é mais o banco de dados certinho. É uma coleção de documentos. Até eu prefiro usar o termo corpus, mas o termo corpus meio que diz da coleção de documentos antes de estar preparada, né? Os documentos raw, né? Como eles vieram. Né? Então, o banco de dados eles já foram mexidos de alguma maneira. Um documento, para a gente, por enquanto, vai ser uma sequência de palavras, ok? Que expressa alguma ideia, algum tópico em linguagem natural. A gente vai normalmente chamar essas palavras de termos, mas o termo não é exatamente a palavra certa, porque às vezes a gente escolhe outros termos, a gente escolhe um termo que não é a palavra. Então, para a gente, o termo é uma unidade semântica, pode até ser uma frase, pode ser duas palavras, né? Uma raiz de palavra, é uma unidade semântica que está lá no documento e a gente consegue extrair de alguma maneira. E uma consulta é a requisição de documentos que eu quero. Então, eu quero um documento, tem uma consulta, e a consulta também é formada de palavras e de termos, ou seja, eu posso pegar aquelas palavras que tem na consulta e fazer algum processamento e achar algo que eu chamo que é o termo. Basicamente, a gente quer comparar coleções de termos com coleções de termos. Sendo que a nossa consulta é uma coleção de termos pequenininha e, geralmente, no nosso documento é uma coleção de termos grande. Um termo índice é uma palavra ou grupo de palavras consecutivos, que a gente também vai chamar de n-grama, né? E, na verdade, são as palavras que eu pré-seleciono para tratar. Né? Na prática, é o que é importante para a gente. Okay? Então, a gente vai chamar no final de termos também. Mas eu posso, em alguns sistemas, principalmente nos sistemas de biblioteca, né, nos sistemas especializados, às vezes os termos são pré-definidos, ou seja, não vale qualquer termo, só vale aquele, já tem uma coleção de termos. Então eu já fiz esse trabalho, né? A biblioteca me mandou um livro, mandou um arquivo com a coleção de termos, eu tinha que ler o livro e falar, desse termo, esse termo, esse termo, esse termo, são o about, né? São os subjects desse livro. Né? E aí isso ia lá para o índice da biblioteca. Tem uma quantidade de termos, né? Então, geralmente, você tem uma coleção de documentos, né? Com uma quantidade de termos, e isso vai formar o vocabulário da coleção. O tamanho do vocabulário e a quantidade de termos. Muito simples. Né? Então, dado o vocabulário, né? Às vezes a gente está preocupado com a concorrência de termos. Isso vai ser muito importante para o nosso primeiro modelo, né, que é o modelo booleano, que é muito simples. E depois a gente vai ao longo do tempo, esquecendo o problema da concorrência. Né, mas ela é importante, porque ela tem um significado semântico e teórico bastante importante nos nossos modelos. Então, na verdade, a gente rouba. Né? Porque a concorrência significa que há uma dependência entre os termos, pelo menos na nossa coleção. Tá? Então, por exemplo, às vezes a gente fala que esses termos concorrem tantas vezes que a gente pode considerar eles, em termos de coleção, sinônimos. Né? Então, se eu buscar por um, eu posso buscar pelo outro também. Professor, esse vocabulário que o senhor definiu aí é o vocabulário só da consulta? Eu fiquei com essa impressão, porque como os termos são os termos índice, o vocabulário real do corpus pode ser muito maior do que esse. Não. O vocabulário V da gente é só dos termos, tá? Nos nossos corpos indexados pelo texto complexo, o vocabulário é enorme. Ok? Mas... É porque eu tinha entendido que o senhor deu o exemplo de quando o senhor fez lá a curadoria. Então, eu tinha entendido que alguém passou um livro e você ficou responsável por dizer qual daqueles termos possíveis estava associado com aquele livro. E que também eram os únicos termos possíveis na consulta. Que também eram os únicos termos possíveis na consulta. Por isso que eu perguntei se era um vocabulário da consulta ou se era... Porque com certeza não continha todos os termos no livro, né? Era uma... Não continha. Mas não era uma classificação full text. O vocabulário tem que ser o mesmo. Ou seja, o vocabulário, vamos dizer assim, o vocabulário indexado da sua coleção é o mesmo vocabulário da consulta. Sempre.
Você pode, por exemplo, eu não conheço o meu vocabulário indexado, porque ele foi indexado lá e eu nunca vou saber como usuário, ok? E antigamente você conseguia olhar o vocabulário, principalmente em coleções menores, né, ou coleções muito especializadas, você olhava, podia navegar no vocabulário. Tá? Apesar de ser muito grande, ser um saco na prática, mas você podia. Ok? Tá. Isso basicamente está falando de um mapeamento, então. O termo, sei lá, casa é 1, o termo Isso. bola 2, e assim vai, né? E mas eu estou falando outra coisa também, que a palavra casa, ela pode gerar vários termos. Porque eu posso reconhecer que ela é casa a casa, ou casa de casamento, ele casa com ela, e indexar de forma diferente. Certo. Certo, Ok? entendi. Então tem uma coisa que é palavra, tem uma coisa que é o termo. Mas, professor, existe o caso do N variar ou o N sempre é fixo? No nosso modelo é tudo fixo. Tá. A premissa da nossa criação teórica que vai levar ao algoritmo considera tudo fixo. No mundo real, quando você bota esse modelo para rodar, no dia seguinte que você fechou a base, você pode encontrar num documento novo um termo novo. Ok? Tá bom, tá bom. Provavelmente o senhor sempre vai ter que reservar, inclusive, um termo para o desconhecido, né? Não, isso não é feito porque a presença zero até acelera os nossos algoritmos, então isso não é feito, não tem esse termo desconhecido. Tá. Você tem ele vezes nada, entendeu? Ele está na consulta, não está na base, porque a consulta pode trazer um termo que não está na base, né? Aí é zero, então é muito bom. É zero logo. A Luciana está piscando aqui, quer fazer uma pergunta? Desculpa, acho que eu apertei aqui sem querer, foi mal. Não tem problema. Então tá. Então a concorrência, eu quero chamar a atenção que ela é uma informação muito interessante e que é tratada em vários modelos. Ela é tratada em todos os modelos, na verdade, mas ela é tratada explicitamente porque premissas que a gente faz de independência, né, que nossos vetores são ortonormais, tal, dependem dessas concorrências. Tá? E todo documento, então, tem uma visão lógica. Ou seja, tem lá o documento, e para botar o documento no meu sistema e poder buscar, eu vou indexar de alguma forma. Né? Então, veja só, a nossa premissa básica é que é impossível a gente, para uma consulta, sair consultando todos os documentos um a um e vendo se aquela consulta se encaixa naquele documento. Então, eu preciso de uma estrutura de dados que permita que essa resposta seja muito rápida. Essa estrutura de dados exige uma representação do documento, que é a visão lógica do documento. Ok? Dentro dessa visão lógica, a gente vai ter o termo, o documento, o número total de documentos, né, o conjunto de termos, e a gente vai ter um novo conceito, que é o peso do termo no documento. Esse peso pode ser 1, se está, e 0 se não está, mas a única coisa que a gente vai exigir desse peso é que, se o termo não está no documento, tem que ser 0. E até essa regra a gente vai quebrar depois. Tá? Mas, a princípio, se o termo não está no documento, ele é 0. A gente vai quebrar essa regra, essa é a verdade. Mas aqui a gente tem essa regra básica. Então, e agora, quando eu falar no início dos modelos, eu vou falar que existe um peso, ok? E se vocês quiserem pensar num peso, vocês podem pensar, o peso do termo do documento é a frequência normalizada. Ou seja, quantas vezes aparece, sobre quantas vezes todas as outras palavras, a maior palavra aparece. Tá bom? Ou você pode ter a frequência, qualquer coisa. Mas a verdade, a gente vai escolher, depois que a gente definir os modelos, a gente vai escolher pesos. Então, os nossos modelos, eles são, na verdade, metamodelos, onde você pode escolher várias coisas. Qual vai ser meu peso, qual vai ser minha função de similaridade, várias coisas desse tipo. Então, também, para todo documento, eu posso
ter um vetor ponderado associado. Então, nos meus modelos iniciais, o que eu vou fazer é isso. Eu vou associar a um documento um vetor de pesos de termos. Tá bom? Eu tenho modelos diferentes disso? Tenho, mas os modelos clássicos, que são 3, o booleano, a gente vai ver aqui, o booleano, o vetorial e o probabilístico, né, eu vou ter esse vetor, que pode ser só de zeros e uns, aparece, não aparece, e eu vou ter uma função, que é o meu programa, na verdade, né, que olha um documento e devolve um vetor de termos. Então, isso vale, né, para todos os nossos termos, né, e basicamente eu tenho termos substantivos ou todos os termos, né, ou todas as palavras, né, de alguma maneira. E uma coisa que a gente sabe é que nem todos os termos são igualmente úteis. Ou seja, se eu procuro por pronomes, adjetivos, né, essas coisas aparecem nos documentos de forma igual em todos os documentos. Né? Então, alguns termos são menos importantes para a gente, para a função de busca. Né? Porém, a gente tem, por exemplo, um pesquisador que ele infere coisas a partir do uso de pronomes. Ele fala, ele olha para Twitter entre namorados e fala, se tem muito eu, vai terminar a relação. Não dá 2 meses para terminar a relação, e o cara acerta. Né? Só olhando os pronomes. Se tem nós, não sei lá o que, ele fala, beleza, essa relação aí tá boa. Né? Então, a premissa é, para os nossos objetivos, né, os termos têm valores diferentes. Tá? Esses vetores de documentos, no final, eles acabam todos alinhados numa coisa que a gente chama matriz termo-documento. Então, essa matriz termo-documento é uma coisa comum em todos os algoritmos. Né? De vez em quando você começa sempre por ela. Né? Qual é a matriz termo-documento? É uma matriz que nas linhas tem os termos e nas colunas tem os documentos. Né? E eu digo em que documentos o termo aparece. Pode ser trocado, pode ser na linha os documentos e os termos na coluna. Você vai ver os dois tipos para os autores. Né? E aí o FK devia ser o WIJ. Né? Isso aí é um erro histórico aí meu dessa transparência. Então, um modelo de busca e recuperação da informação, quando eu falar eu quero buscar dessa forma, eu tenho que dizer o quê? Primeiro, eu tenho que dizer como eu vou representar os documentos. Okay? Eu vou representar o documento por um vetor 01 dos termos dele. Se aparece ou não aparece meus termos de vocabulário. Segundo, um conjunto de representação de necessidade do usuário. Geralmente, esse conjunto, esse espaço, é o mesmo do D. Tá? Mas ele pode ser diferente. Ok? F, um framework, ou seja, uma explicação de como eu comparo, né, a relação entre consultas e os documentos. Né? E, finalmente, uma função de ranking. Tá? Que pode ser 0,1, é relevante ou não é relevante, ou pode ser um número que representa alguma coisa, como a probabilidade de ser relevante no modelo probabilístico, ou a distância documento-consulta no modelo vetorial. Nós temos, então, uma quantidade muito grande de modelos, a literatura apresenta vários, né? E aqui a gente tem alguns importantes citados. Então, nós temos as propriedades que eu posso tratar do texto, dos links ou de multimídia, que a gente não vai tratar no curso. Né? O curso vai, em vez de tratar de multimídia, que o curso passado tentava tratar, mas isso ficou muito especializado e eu continuei só no texto, então agora eu vou falar de mineração. Essa que é a grande mudança no curso. Né? Eu posso falar de links, aí tem algoritmos que tratam os links, né? Tem outros algoritmos que tratam outras coisas também, podia ter um others aqui. E eu tenho texto. Então, no texto, a gente tem coisas que falam os clássicos, que se estenderam ao longo do tempo,
e chegam até hoje aos mais modernos, como o BM25, que é o algoritmo mais na moda atualmente, né? Ele é altamente eficiente, mas meio igual a outros, mas é o mais usado, de qualquer maneira. Né? Então, eu posso tratar de texto semi-estruturado, né, com XML ou coisas assim, né? E eu vou falar também em algum momento, né, do modelo que a gente fez aqui na COP, né? Acabou resultado num artigo, mas numa tese, numa dissertação de mestrado, ideia original minha de modelar o documento como um sinal wavelet. Né? Então, esse aluno, que foi o Rafael, ele pegou essa ideia, a gente foi estudar aqui que é um sinal, e foi estudar várias coisas do sinal, e a gente testou com Fourier, FTT, né? E testou com wavelets. Então, a gente vai tentar falar um pouco disso numa aula do curso. Né? Os melhores modelos hoje, né, são esse BM25, para Information Retrieval, né? Esse PVL aí, Carrier Likelihood, que é um probabilístico, né? E o modelo que chama PL2. E agora estão começando a aparecer modelos a partir do Work2Vec e principalmente do BERT. Né? Mas eu não tenho ainda uma ideia do desempenho deles, né? E é uma pesquisa que eu tenho que fazer agora, nesse tempo aí. E BERT é uma rede neuronal para classificação com resultados muito bons. Né? Então, esse quadro aqui é um quadro que fala um pouco. Se o curso fosse só isso, ele teria que só busca, né? Ele fala de tudo isso. Como não é um curso só de busca, a gente vai pular algumas coisas. Né? Por exemplo, os modelos de teoria do conjunto, set theoretic, né? Ligados à teoria dos conjuntos, eles foram abandonados. Né? Tem alguma coisa fuzzy, mas ligada ao vetorial, então a gente não vai falar. A gente vai falar do modelo de latência semântica, ele é muito importante. Né? Inclusive, alguém já me falaram, o Google usa o modelo de latência semântica para fazer se tá, não tá, né? E vai falar redes neurais. Né? O Generalized Vector é um modelo bem interessante, mas eu nunca vi usado. Né? E o que ele faz é um artifício algébrico para todos os vetores do modelo vetorial virarem ortonormais, ele multiplica a quantidade de vetores. A gente não vai falar, provavelmente, de XML. Isso aí depois caminhou por outra área, né? XPath. Eu não sei de nenhum mecanismo de busca que trabalha com isso. Geralmente, a minha preocupação é outra, é tirar isso do documento, tirar o XML, né? Mas tem gente que fala que como tem os nós, a proximidade dos nós, então tem algoritmo de, isso aqui está perto daquilo, né? E tratam isso, né? Mas não vai ser a nossa visão. A gente vai falar dos algoritmos de web, né? E dos outros, os parecidos com o de web, baseado em clickstream e coisas assim, quer dizer, que acontecem na web, né? Isso a gente vai falar. Tá? E não vai falar de multimídia retrieval. Okay? Então, eu acho que essa vai ser a aula de hoje. Né?